Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Esquerda Autocrítica, sempre pedindo o favor de nos ajudar a aumentar o nosso alcance. Sigam, curtam esta postagem e façam a inscrição em nosso canal. Hoje falaremos sobre a espiritualidade de Lula, ou seja, a relação de Lula e de esquerdistas com a religiosidade e com as instituições religiosas. Apesar de serem progressistas, é cada vez mais nítido e insistente o apoio de esquerdistas à arcaica religiosidade e às instituições e personalidades religiosas, sendo a religião um valor positivo e intrinsecamente ligado ao tipo de bondade que as esquerdas desejam praticar. A religiosidade passa a ser um valor importante para esquerdistas brasileiros, valor totalmente em desacordo com o pensamento autenticamente progressista da esquerda raiz, já que a esquerda original queria a verdadeira justiça social, e não o assistencialismo paliativo consagrado pelas religiões. Esquerdistas não assumem que desprezam ateus, agnósticos e descrentes. Apesar disso, infelizmente, é nítido o desprezo que os esquerdistas dão aos ateus, contrariando o socialista ateu Karl Marx, ainda querido dos esquerdistas brasileiros. No entanto, é bastante perceptível que a esquerda considera a fé como um direito inviolável dos brasileiros, um direito defendido por lei, mesmo que a religiosidade esteja desaparecendo em países mais desenvolvidos. Mas como brasileiros são mal informados, preferem ignorar a decadência religiosa no mundo desenvolvido e continuar exaltando a fé como algo supremo e nobre. As esquerdas brasileiras estão cada vez mais religiosas. Não sabemos se elas, além da própria fé, estão assim para lacrar, aumentar o eleitorado e atrair para si um número maior de pessoas, etc. Sabem que no Brasil a maioria das pessoas é religiosa e não irá largar a sua fé de forma tão fácil e rápida. Portais de esquerda têm dado mais ênfase na religiosidade, ignorando cada vez mais ateus, agnósticos e pessoas alheias a qualquer tipo de crença, estes tratados como pessoas sem algum valor relevante. A ênfase nas religiões prioriza o ramo cristão, embora haja defesa de outros tipos de crença, como as afro-brasileiras e indígenas. Verdade, o cristianismo é superestimado. Para os esquerdistas, a bondade, o altruísmo e o respeito humano são patentes de Jesus Cristo, como se Jesus tivesse inventado a bondade. Frequentemente, esquerdistas usam a palavra cristão como sinônimo de altruísta, mesmo que o altruísmo religioso nunca tenha passado de formas paliativas e precárias. Naquela ajuda que consola, conforma, mas não transforma, não elimina o problema, e não tira a vítima de sua situação humilhante. É ruim associar bondade à religiosidade. Fica a impressão de que você é obrigado a acreditar em crenças absurdas, sem pé nem cabeça, para ser considerada uma pessoa bondosa e responsável. Portanto, o altruísmo fica atrelado às religiões, como se isso fosse responsabilidade delas que não possuem condições reais de ajuda. Como se fosse exclusividade de religiosos e adeptos, a tarefa de tirar os pobres da miséria. A filantropia acaba se tornando algo paliativo e precário. Empresários que realmente possuem condições de ajudar os outros são dispensados de tal tarefa, pois ajudar necessitados virou coisa de religioso. Os religiosos que se virem, se quiserem ajudar os pobres, pois para muitos altruísmo é uma missão exclusiva de quem trabalha com religião. Bondade não deveria depender de crença. Bondade é ter a noção de que a outra pessoa tem direitos, merecendo respeito e bem-estar. Ser bom é se colocar no lugar do outro. Ser bondoso nada tem a ver com acreditar em histórias lindas de seres superpoderosos que fazem benefícios surgirem do nada como passe de mágica. Enfim, bondade não é ter fé. Acreditar, seja lá no que for, nada tem a ver com a disposição de ajudar o próximo. Por que somos obrigados a acreditar em um monte de absurdos para sermos considerados como pessoas boas? Chato, né? Preciso acreditar em seres sem comprovação real de existência para ser considerado bondoso? Não. Ninguém comprovou os dogmas, e muito menos os seres que as religiões defendem. Ninguém comprovou a existência de qualquer divindade, seja Deus, santos, anjos, espíritos e até demônios. Ninguém comprovou. Enfim, ter fé é credulidade. É acreditar em qualquer coisa, vinda de fontes agradáveis. Na boa, é gostar de ser enganado. Você vê um cara bem vestido, falando com o português correto, uma bobagem que não faz sentido. Você acredita por ver nele o representante terreno da divindade da qual você acredita. Como este cara representa um ser supremo, você confia nele sem questionar, sem verificar o que ele diz. Ora, se ele é de Deus, ele nunca erra, nunca mente.
Com isso, você acaba condicionando o conceito de bondade a esta crença. Ou seja, ser bom não significa mais ajudar os outros. Significa ter fé, mesmo que a fé não elimine a miséria e as injustiças do planeta. O cara bem vestido, que supostamente representa a nobreza invisível dos planos superiores, fala e todos clamam: oh, como ele está certo! Como ele só fala verdades! Isso é fé. Fé é não verificar. Fé é acreditar. Fé é aceitar uma ideia pronta. É engolir sem mastigar. Fé é construir uma casa em cima de uma areia movediça. Não demorará muito e em uma hora a casa será engolida por uma profunda poça de lama. Uma gosmenta e poluída poça de lama. Mas por que, para resolver os problemas do século XXI, ainda temos que regredir 2000 anos atrás? Ou melhor, tentar resolver recorrendo à Idade Média? Sim, porque boa parte do que acreditamos nasceu na Idade Média. Na Idade Média, houve o domínio da religião e a necessidade de se usar dogmas com base no que supostamente aconteceu no primeiro século. Isso foi feito para convencer as pessoas do que poderia ser certo ou errado. O clero, tutelado pela nobreza, tinha muito poder, sobretudo ideológico. Estranho que algo parecido acontece no Brasil de hoje. As elites são quase todas religiosas e altamente influentes, recorrendo a lideranças religiosas para controlar a sociedade. Além deste controle, essas lideranças religiosas passam uma noção, mesmo errada, de bondade. Esta noção acaba servindo para que esta mesma elite passe a ser respeitada como alguém que deseja o bem dos outros, mesmo demonstrando uma clara ganância. Mas no Brasil, relativiza-se os conceitos, e as contradições passam a fazer sentido, do jeito que os religiosos gostam. As elites se beneficiam da religiosidade coletiva da sociedade. Esquerdistas embarcam alegremente nesta canoa furada, mesmo com os conselhos de Karl Marx, que comparava a fé religiosa com o vício em narcóticos. As esquerdas que fingem não serem conservadoras, mas não querem mudar nada, querem a mesma religião de 2000 anos atrás. Aquela mesma que dominava nos tempos medievais, só que repaginada com botox, visual moderno e falando gíria. As esquerdas brasileiras, que nunca assumem seu explícito conservadorismo, querem um sistema de moral e de convívio social, de séculos mais retrógrados. O velho ópio apodrecido e carcomido de 2000 anos atrás. Com isso se aprisionam em tempos distantes que deveriam ter acabado. Os mesmos valores decadentes de um tempo obscurecido, místico e sobrenatural, em desacordo com a realidade. Como ser revolucionário desta maneira em esquerdistas? Engana quem pensa que os esquerdistas brasileiros são contra a existência de uma teocracia. Não são. Eles querem uma teocracia. Não a teocracia bolsonarista. Uma teocracia bolsonarista não interessa aos esquerdistas. Uma teocracia lulista interessa. Uma teocracia que esteja de acordo com as crenças e os interesses dos esquerdistas. Lula governando em nome de Jesus e de Deus. Como isso não pode ser considerado uma teocracia? É teocracia sim. Uma teocracia de esquerda. Uma teocracia liderada por Lula. Ayatollah. O Ayatollah da esquerda identitária e religiosa. Aliás, um livro foi escrito justamente para anunciar essa possível teocracia lulista. Chama-se Lula e a Espiritualidade. Foi organizado por um beato de esquerda, o militante católico, colunista do portal Brasil 247, Mauro Lopes. Neste livro, vários líderes religiosos de diversas correntes escrevem textos em que bajulam Lula e oferecem orações para que a teocracia lulista se concretize, para que Lula se torne o ayatolá definitivo da população crédula e acomodada. Afinal, é Lula, governando em nome de Deus. Querem algo melhor? Lembrando que espiritualidade é eufemismo para a fé religiosa, para o ópio do povo. Que bom! Todos clamam pela religiosidade da gestão de Lula. Só se pode ser bom tendo fé. Só se pode ser bondoso, crendo em absurdos. Lula com Jesus e Deus realizando milagres, fazendo os problemas sumirem com passe de mágica. Homens invisíveis superpoderosos orientando o comando do Brasil. Quem discorda, que se ferre e vá para o inferno. Enfim, Lula sendo consagrado como líder religioso. Com Lula, o ateísmo não terá seu espaço no governo petista. E não terá mesmo. Lula mesmo disse que Bolsonaro, que de fato é fanático religioso, não acredita em Deus. Para Lula, ateus são bolsonaristas. Quem é lulista acredita em Deus. Só se pode ser bom acreditando em Deus. Acreditando em seres invisíveis superpoderosos que voam e resolvem problemas complexos como passe de mágica, abracadabra. E os problemas acabaram.
Ayatollah e seus súditos e beatos, submissos a qualquer dogma religioso. Amém? Lula será o Papa. Governará junto com o cara da Opus Dei, o querido tucano Geraldo Alckmin, novo amiguinho de infância do petista. O doce Alckmin das surras em professores e estudantes, o doce Alckmin da expulsão de Pinheirinho, o doce Alckmin dos escândalos da merenda e do trem-salão. Lula e Alckmin governam com Deus e a família em prol daquilo que ele chama de liberdade. Assim, a esquerda brasileira se torna cada vez mais religiosa, cada vez mais apegada a dogmas absurdos, histórias fantásticas com seres superpoderosos, surrealismo total, sobrenatural, tudo sem comprovação real. Além disso, a esquerda acabou privatizando a bondade, como patente do cristianismo. Bondade tem copyright e o copyright é de Jesus Cristo. Jesus é um inventor da bondade. Com isso, só é bom quem tem fé. Danem-se os ateus. Eles que se ferrem. Joga-se os ateus em um canto, como se não tivessem valor. Ateus cujos gritos são cada vez mais altos, nunca são ouvidos pelos surdos esquerdistas. Estes muito mais interessados a dar ouvidos aos sempre bondosos religiosos. Essa adesão à religiosidade não raramente é uma contradição. Ser religioso vai contra o pensamento progressista. Dogmas religiosos são ultraconservadores, bem retrógrados, medievais. Além disso, idolatram lideranças religiosas que fazem a mesma coisa que os neopentecostais. Vivem falando mal do Malafaia, do Valdomiro, do Edir, do RR. Mas cultuam e louvam o médium da peruca e o palestrante de olhinhos pequenos. Palestrante que, aliás, é bolsonarista. Ambos falando um monte de besteira. De que adianta ser contra o Malafaia e o Edir, e ser a favor desses médios picaretas? Com isso, esquerdistas entram em contradição. Uma coisa de que as esquerdas deveriam se lembrar é que se as religiões estivessem certas não existiriam várias. Existiria uma só, e nenhuma delas está certa. Em todas, há dogmas absurdos, ideias sem pé nem cabeça, coisas facilmente destruídas pela lógica. Ainda bem que Karl Marx era ateu. Mas os esquerdistas parecem que não se lembram deste detalhe. Até porque o Lula não é ateu. Aliás, Lula faz tudo o que a sociedade faz. Bebe álcool, gosta de futebol, é religioso e defende a família aos moldes antigos. Lula é um conservador. Para ele, só dar comida para pobres é o suficiente para desenvolver o Brasil. Os esquerdistas ignoram o ateísmo. Para religiosos, ateus desobedecem à maior liderança do universo. Como contestar Deus? O divino criador de todas as coisas, mas que vive escondido no universo em um lugar que ninguém sabe aonde é. O que importa? Importa é Deus. Querem uma liderança maior do que Deus? Que vai fazer uma teocracia junto com Ayatollah. Nada disso. Louvemos a nova teocracia do Rei Luís. A direita gosta de lideranças. O empresariado não gosta de políticos, mas gosta de lideranças. Por que as esquerdas viraram religiosas? Fazendo algo bem coerente com o pensamento de direita. Contradição. Os esquerdistas não querem saber de ateus. Até respeitam, mas é aquele respeito frouxo. Não chegam a odiar os ateus, mas desprezam. Como se ateus fossem inúteis para a sociedade. Aliás, os ateus sofrem muito preconceito. Ateus são a classe que mais sofre preconceito. Ateus sofrem porque são tratados como pessoas malvadas e mal intencionadas. Tratados como rebeldes que não obedecem ao maior líder do universo que seria Deus. O preconceito contra os ateus é muito maior do que o preconceito que sofrem gays, negros, religiosos afro-brasileiros e muçulmanos. Preconceito com requintes de crueldade. Infelizmente não se vê nenhuma iniciativa dos esquerdistas em defender os ateus. Pois, legal é ter fé, legal é obedecer Deus. Esta liderança que ninguém viu ninguém comprovou, mas continuamos a acreditar com insistente teimosia. Há 2000 anos a humanidade continua a mesma coisa. Mudou muito pouco. Nada evoluiu. Nadinha. Em pleno século XXI, vamos procurar uma solução de 2000 anos atrás, para os problemas de hoje? Por que não procuramos uma solução de agora? Uma solução nova e inédita? Ou vamos tentar corrigir os problemas do Windows 11, usando o manual do MS-DOS? Estou vendo muita religiosidade aumentar entre as pessoas. Infelizmente, isso também ocorre com a esquerda. Justamente aquela que deveria descartar a religiosidade, trocar a fé pela racionalidade. Ficamos tristes, porque esperávamos que no século XXI, a humanidade se tornaria mais racional e menos crédula. Infelizmente a humanidade não evoluiu. A espécie humana foi um fracasso.
Pois nem a fé religiosa associada a estereótipos de bondade conseguiu transformar a humanidade para melhor. Uma pena. Pelo contrário, a fé se mostra um poderoso freio de mão para a evolução humana, tornando a humanidade menos racional e mais crédula. Esse fracasso da religiosidade continua sendo mantido, graças à teimosia da maioria e ao fascínio, típico do povo brasileiro, pelo sobrenatural e pelo místico. A humanidade segue fracassada com seu falso altruísmo, que disfarça a sua incurável ganância. Tudo sobre os aplausos da esquerda brasileira. Enquanto isso, os ateus mais realistas seguem ignorados e humilhados com a sua sensatez sendo calada. Pois o delírio coletivo dos religiosos segue firme e forte. Assim caminha a humanidade para o profundo abismo da fé. Fazer o quê? Ter fé não exige esforço. Vamos todos orar porque Lulinha irá nos abençoar. Ayatollah e a sua espiritualidade. Todos crentes que seres invisíveis melhorarão este país. E pelo correr dos fatos, Lula não está governando. Seu governo está sendo uma marolinha. Lulinha não é o presidente. É Ayatollah. Pelo jeito, somente homens invisíveis irão cuidar de nosso país. Nem que seja dentro de nossa alucinada imaginação. Estamos perdidos. Sem razão, não há como ter esperança. Não há como ter fé. Por hoje é só. Agradecemos a audiência. Até a próxima postagem. Um abraço a todos.